Vamos passar então agora para o Raul Correa Hesler. O Raul Correa Hesler, ele deixou agora há pouco de ser membro do Comitê de Investimentos da Petros. O que é esse Comitê de Investimento? O Comitê de Investimento é que assessora o Conselho Deliberativo na escolha dos investimentos. Então, ele faz parte desse comitê, né, que sugere aos conselheiros do Deliberativo como é que deve ser feito o investimento, essas corretoras. Porque, claro, o conselheiro tem que ter esse suporte, né, esse staff para fazer as decisões da melhor forma possível. Então, passando aí para o Raul Correa Hesler, né? Bom dia a todos, é uma satisfação, uma alegria estar aqui nessa lindíssima cidade de Salvador. Eu parabenizo a todos, né, por pertencerem a essa cidade. Tem tanto a ver com a história do Brasil, né, a própria história do Brasil, o acervo histórico mais importante do Brasil está aqui. Nós vamos falar sobre a questão dos investimentos da Petros, que tem um peso muito forte na questão do déficit que foi atingido. E isso nós vamos examinar aqui. Por que o PPSP perdeu tanto seu valor? Não foi só por questões de causas conjunturais. Elas não explicam tudo, né? Muito se fala que a conjuntura econômica adversa, que o país atravessou praticamente toda essa década, teria uma influência decisiva no desempenho dos investimentos. No entanto, há coisas que comprometem um pouco ou bastante essa afirmação. Aqui nós temos o desempenho comparado do Valia, que é o fundo de previdência da Vale do Rio Doce, com o nosso PPSP, ao longo dos anos de 2015 até o ano de 2018. Durante todos esses anos, o patrimônio do Valia se manteve em superávit. Aumentou um pouco, diminuiu um pouco, aumentou bastante. Mas, enfim, enquanto isso... e tem um detalhe. A Valia, durante esse tempo aqui, pelo menos nos últimos 3 anos, ela criou um fundo especial para pagar uma bonificação, para distribuir uma parte desse superávit. E essa bonificação não está considerada nesse número aqui. Então, os resultados da Valia, durante todo esse tempo, foram positivos. E, ao passo que o nosso PPSP caiu, né? Já vinha de um déficit grande e o déficit se agravou ano a ano. Por que isso? Bom, só salientando o equilíbrio técnico, né, que é a variável, né, mostrada neste gráfico, ele é a diferença percentual entre os recursos garantidores, os ativos, e os compromissos do plano. Né? Então, pode ficar em déficit ou em superávit, no caso nós estamos em déficit. Se a Petros tivesse o mesmo desempenho da Valia, o déficit do PPSP em dezembro de 2018 estaria no entorno de 24%. E não esses 36% que estariam apurados em dezembro de 2018. Na realidade, melhorou um pouco durante o ano de 2019. Mas isso é muito significativo. Por que o déficit continua a aumentar? Tem o efeito das liminares, né? O nosso plano está em equacionamento, o patrimônio dele está reduzido em relação ao que deveria ser, tem um plano de equilíbrio, de reequilíbrio, de equacionamento desse déficit. E as liminares impactaram esse plano porque nem os participantes e nem a patrocinadora ou as patrocinadoras contribuíram com as contribuições extraordinárias que seriam necessárias. Então isso realmente agravou o déficit. Tem causas atuariais, né, que eu não vou tratar aqui, né? Tem demandas na justiça, né, que alegadamente impactaram isso aí, seriam demandas novas, né, em relação a 2015, que foi o primeiro cálculo do desequilíbrio do plano, do equacionamento, do déficit, e o desempenho dos investimentos. Esse desempenho dos investimentos, ele é responsável tanto pela formação do déficit, de uma forma muito preponderante,
quanto no fato de que o déficit continua a aumentar. E nós vamos ver isso com mais detalhe. O mau desempenho dos investimentos, então, é a maior causa do déficit do PPSP. E é isso aí, exclusivamente nisso que nós vamos nos dedicar aqui. Bom, vamos começar só relembrando quais são as modalidades de investimento que o nosso plano PPSP possui. Investimentos de renda fixa, que deveriam ser de risco baixo a risco moderado, né? São títulos públicos, títulos privados, fundos de investimentos em crédito privado e fundos de investimentos de renda fixa. Renda variável, esse é o risco alto. Então, a carteira de giro de ações, né, que são mantidas durante um tempo só em carteira, né, aguardando oportunidades de mercado, compra e venda, especulação. Isso é especulação. Né? Uma carteira de giro é uma carteira de especulação, tem risco alto. Fundos de ações de mercado são baseados no mercado de ações, tem o risco de mercado correspondente à Bolsa de Valores. E a carteira de participações imobiliárias, que foi formada no nosso PPSP, né? Principalmente a partir de 2008, 2009, começou um movimento no sentido de aumentar essa carteira de participações imobiliárias. E essa carteira de participações imobiliárias é o item que mais pesou no déficit gerado por deficiência de desempenho de investimentos. Depois nós temos os investimentos estruturados, que são também de risco alto, né? São investimentos que se fazem normalmente em empreendimentos novos, né? Que ainda não tem maturidade, não se sabe o resultado, é pioneiro normalmente, são novos empreendimentos, novas companhias, novos investimentos, tem risco muito alto. E além disso, nessa modalidade, submodalidade de fundos de investimento em participação, né, o risco é aumentado porque os cotistas desses fundos, eles são responsabilizáveis por demandas contra as companhias investidas. Por exemplo, um fundo de investimento em participações investe numa determinada companhia e essa companhia cria um passivo trabalhista imenso e vai à falência e os trabalhadores entram com reclamatórias, a Justiça do Trabalho dá provimento a essas reclamações e aí os cotistas do fundo vão responder por esse passivo. Então, é um investimento de alto risco, porque você pode perder mais do que investiu. Em ações, você perde no máximo o que você investiu. Em fundo de investimento em participações, você pode perder mais do que investiu. Por isso, é que tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado, todo e qualquer investimento em fundo de participação. Fundos de investimentos imobiliários, que tem o risco do mercado imobiliário, que por sinal nos últimos anos anda, no modo geral, no Brasil ruim, principalmente no Rio de Janeiro. Imóveis, considerado risco moderado. Operações com participantes, essa tem risco baixo. Isso aí é o mais baixo risco, a carteira de investimentos com mais baixo risco de qualquer fundo de pensão é operações com empréstimos para participantes. Para ter uma ideia do quanto se perdeu em investimentos, eu organizei essa tabela. Essa tabela, ela mostra o desempenho dos investimentos em bilhões de reais, para toda a Petros. Isso aí não é só o PPSP, é toda a Petros. Para fazer isso só com o PPSP, eu careci de informações, eu não tinha todas as informações necessárias para fazer isso. Qual é o critério para a elaboração dessa tabela, ou dessa planilha? O critério é o seguinte: o investimento de um fundo de pensão, ele tem que render a meta atuarial para manter o equilíbrio do plano. Qualquer investimento que der menos que a meta atuarial,
ele gera um componente negativo no patrimônio, ele tende a produzir déficit. Então não basta um investimento ter um rendimento acima de zero, ele tem que ter um investimento igual à meta atuarial. Se ele tem um desempenho, ele tem que ter um desempenho igual à meta atuarial, pelo menos. Se ele tem um desempenho inferior à meta atuarial, o que vai acontecer? Vai ser gerada uma componente de déficit, que vai ter que ser compensada por outros investimentos que rendam mais que a meta atuarial para que o plano se mantenha em equilíbrio. Então, a métrica correta para se avaliar o impacto do desempenho dos investimentos é compará-lo com a meta atuarial. Então, eu tenho em vermelho todos os investimentos nos diversos anos que deram desempenho inferior à meta atuarial, representado pelo valor dessa deficiência. Então dá para ver aqui que renda fixa teve mau desempenho em 2012 e em 2015. Houve uma recuperação parcial por desempenho acima da meta, que toda vez que eu tenho um número superior a zero aqui em preto, significa que o meu investimento rendeu mais que a meta atuarial. É saldo positivo. No total, ainda assim, nós temos um desempenho negativo acumulado. E mesmo em renda fixa, que é considerada de risco baixo. Aqui pesou a volatilidade dos nossos títulos públicos, que estão marcados a mercado. Isso significa que eles são passíveis de oscilação de valor. Quando o título é levado a vencimento, isso fica muito mais estável, né? E os títulos normalmente correspondem à meta atuarial, então eles têm um impacto nulo. Eles rendem a meta e eles mantêm o equilíbrio do plano. Não é o caso da maior parte dos nossos títulos. A outra tem 10 minutos, né? Ok. Tá? Em renda variável, olha só, 24 bilhões perdidos aqui, em relação à meta atuarial, ao longo desses anos, em valores de 2018. Tá? Isso aqui está tudo na base de 2018, de dezembro. Investimentos estruturados também deu uma perda muito forte, mais de 4 bilhões. Imóveis, nos últimos anos, tem dado deficiência séria, né? E está com uma contribuição de quase 2 bilhões negativos. Operações com participantes deu resultado positivo. Déficit total, contribuição total para o déficit, né? É surpreendente isso aqui, né? 30 bilhões. Na realidade, isso aqui é toda a Petros. O PPSP tem uma parte disso aí, só que a parte do PPSP é majoritária. Nós podemos considerar que desse déficit aqui, 1,5 bilhão, né, são perdas atribuíveis a outros planos. Tá? Por que isso? Porque o PPSP, nesse período, a participação dele no patrimônio da Petros variou de 90% a 70%. Ele foi caindo, porque ele foi dando muito déficit, né? E na média ele já corresponde a 80% de todos os ativos geridos pela Petros. E os investimentos que deram causa a déficit, principalmente esses aqui de renda variável, eles são assim, praticamente 100% todos do PPC. Então esses valores são aproximados, são calculados ano a ano e foram calculados da seguinte maneira: peguei o saldo da modalidade no fim do ano, apliquei o rendimento publicado pela Petros dessa modalidade ao longo do ano seguinte, né? Comparei com a meta atuarial, né? E calculei a deficiência apresentada. O fato é o seguinte: em dezembro de 2011 nós tínhamos um superávit de 3,4 bilhões, né? Esse superávit foi consumido, né? E se a gente considerar isso, né, e os 1,5 bilhão de perdas atribuíveis a outros planos,
nós podemos chegar à conclusão, né, com uma aproximação boa, que desde o início da fundação do PPSP, houve uma perda de 24 bilhões de reais em investimentos, né, computado isso em 31 de 12 de 2018, em valores, né, em reais, de 31 de 12 de 2018. Se os investimentos tivessem alcançado a meta no período, haveria 34 bilhões a mais no patrimônio e o déficit estaria praticamente zerado. E em relação ao passivo calculado, né, em relação àquilo que é tido como o passivo correto do PPSP. E isso é dado pela Petros. Né? O que a Petros fez? Ela pegou lá o cálculo atuarial que existia lá em 2015, somou aquilo família real, somou aquilo a queda do limite de 90%, somou o acordo de níveis, colocou passivos judiciais e chegou àquele equacionamento inicial que era lá em torno de 27 bilhões. Né? E esses 27 bilhões já se somou mais cerca de 8, foi para 35, né? E 35, entre 35 e 37 pelas minhas contas, né? E isso é tido, na comparação com isso, né, que eu estou dizendo que o déficit estaria praticamente zerado. Acontece que existem dívidas da Petrobras que não estão reconhecidas nesse passivo. Por exemplo, tem dívida, isso aí eu até nem devia comentar, porque isso é assunto do Fernando, né? Mas tem dívidas aí que decorrem aí do AOR, por exemplo, né? E essas dívidas, elas não estão consideradas ali, porque inclusive o plano chegou a estar equilibrado e com superávit depois da incorporação do AOR. O acordo de obrigações recíprocas, né, que foi celebrado lá e que acertou diversas questões aí que eu acho que o Fernando vai abordar. Problemas com renda fixa: a maioria dos títulos públicos são marcados a mercado, isso dá volatilidade, né, e pode dar prejuízo se precisar liquidar num momento adverso. Tá? Em 2013 e 2015 se viu o peso disso aí. Investimentos temerários e até fraudulentos em crédito privado, né, naqueles famosos 70 investimentos problemáticos, tem muito investimento em crédito privado. Problemas com renda variável: a carteira muito grande, considerando a maturidade do PPSP, houve uma evolução, né, no quinquênio 2000-2004, o peso no patrimônio total do PPSP de renda variável era de 20%, sendo que mais da metade era em carteira de giro, quer dizer, giro rápido, pequenas quantidades, pequenas carteiras de muitas empresas, e poucas carteiras grandes, né? E passou no quinquênio 2010-2004 para quase 40%, 38%, sendo que aí o giro praticamente inexistiu. Então foi feita uma concentração muito grande, né, em ações e em participações. Né? Essa carteira concentrou muito em poucas empresas, né, participações grandes em poucas empresas, né, e isso gerou falta de liquidez e um risco alto, né, aquela história de colocar todos os ovos na mesma cesta. Escolhas atendendo a demandas externas e não interesse do plano. Né? Tem carteiras imensas, por exemplo, como a carteira da Vale, que foi criada praticamente por ordem do governo, e outras. Nenhuma preocupação com dividendos. Numa certa altura eu calculei lá, tinha 8 empresas, tinha duas empresas da carteira de participações da Petros que estavam nas 20 melhores distribuidoras de dividendos, duas, de cerca de 30 investidas. E sendo que uma delas, a participação da Petrobras era muito pequena. Então não havia preocupação com dividendos e isso prejudicou o fluxo de caixa. Num triênio
que vai de 2013 a 2015, eu calculei em relação a um investimento que pagasse, né, os seus rendimentos sistematicamente, periodicamente, havia uma deficiência de 830 milhões por ano de dinheiro entrando para compor o fluxo de caixa da Petros. Isso é muito ruim. Sim? Sim, por favor. Investimentos ruinosos, pouco rentáveis, mal geridos, Itaúsa, BRF, Patec, Brasil Farma, TASM, Par Guarulhos, Telefônicas, enfim. Ausência de política de stop loss, stop gain, acarretando prejuízos imensos, né? Quando você vê uma carteira se dissolver, virar pó e não faz nada, você está botando dinheiro pela janela. Só para exemplificar, isso aqui é o quadro que diz de 2011 a 2018 a evolução do preço unitário da ação da Brasil Foods. Tá? A quantidade em milhões, o valor da ação trazido para dezembro de 2018, os juros e dividendos distribuídos, que são muito pequenos, né, não pesam nessa conta, né, o preço unitário equivalente em dezembro de 2018. Isso é importante. Aqui, ó. Então, em dezembro de 2011, essa ação valia o equivalente a quase 91 reais em dinheiro de 2018. Em 2018, em dezembro, ela estava valendo em reais 21 reais. Então teve uma perda imensa, teve um momento de pico aqui, valendo 95 equivalentes, né? Houve até um desinvestimento, o pessoal se deu conta aqui, mas desinvestiu muito pouco, não quis abrir mão da participação lá nos conselhos, né? E isso foi uma decisão muito errada, porque se tivesse feito um investimento forte aqui, hoje não teria tanto prejuízo gerado por essa ação. Então, a ausência de uma política de desinvestimento, quando se ganha muito, ou para deter uma perda, é muito danosa. Então, essa oportunidade mal aproveitada em 2015, deu um potencial, pasmem, um potencial de perda de 6 bilhões de reais. Se a Petros, claro que também não dá para esperar isso, né, de se desfazer, o cara também não tem bola de cristal, mas esse momento bom deveria ter sido aproveitado. Então hoje nós teríamos um impacto muito menor. 6 bilhões, né, poderiam ter sido, teoricamente, né, no limite, ter sido abatidos do nosso déficit atual por uma política boa só com essa ação aí. Investimentos estruturados investiram numa porção, dezenas de fundos de investimento de participação, sem uma análise mais profunda, sem acompanhamento, se expondo a tudo que é risco, e com resultados desastrosos, deu aqueles lá 4 bilhões, mais de 4 bilhões de prejuízo, que inclusive tem gente que me comentou, né, lá dentro da Petros, tranquilamente esse prejuízo teria atingido 6 bilhões. Investimentos temerários, fraudulentos, né? FIB Global, que deu um prejuízo grande, Iniciada, que é aquele negócio da Gradiente, Bioenergia, que é a Cana Brava, né? Isso é tudo investimento muito mal feito, muito mal pensado. Sete Brasil, 1 bilhão e 700, segundo informações que se tem aí. 1 bilhão e 700 totalmente perdidos. Problemas com imóveis, grande parte montada para atender a necessidade da Petrobras. Isso aí aumenta o risco, falta política de gestão, né? O imóvel ficou 3 anos desocupado, sem qualquer providência, né? Resolução agora mais recente do Conselho Monetário Nacional obriga os planos a se desfazerem da propriedade de imóveis. Isso aí vai ser um problema, tem mais de 10 anos mais ou menos para se desfazer de toda a carteira, e isso certamente vai dar problema de alienação forçada, de venda forçada com preço arrasado. Ibitua poderá se tornar um problema, tem um contrato bom, né, com a Petros, aparentemente bom, que garante bastante a rentabilidade da Petros,
mas tem suspeitas de corrupção, né, nesse negócio todo aí, e isso aí pode, no meu entendimento, pode trazer algum problema aí, um problema até sério, né, de contestação, né, por parte da Petrobras, desse aluguel, né, já que houve corrupção, né, os próprios acionistas, né, privados da Petrobras. Já está aí nos 2 minutinhos do VAR. O VAR? 2 minutinhos. 2 minutos. Terminar. Então, causas básicas: ingerência do governo, partidos políticos, patrocinadores na gestão, induzindo a investimentos inadequados, gestores nomeados sem o necessário processo seletivo devido ao resultado da escolha de profissionais éticos e trajetória de sucesso na aplicação de recursos de terceiros. Estou falando dos gestores de investimento, né? Falhas éticas na gestão, houve ocultação de déficit, manipulação de avaliação de passivo, né? Foi postergado o equacionamento, isso tudo deu prejuízo. Negligência dos gestores na proteção do patrimônio, como a gente viu, vários viraram pó, né? Possíveis soluções: liminar na solução, estamos correndo para a popa do Titanic, vamos afundar igual, né? Não existe solução fácil, né? Liminar não é a solução. Os recursos envolvidos nessas perdas, nesse déficit, são imensos, vai ser muito difícil de recuperar. PP3 é pior que o PPSP, né? A brilhante exposição aqui do Silvio mostrou isso assim, de uma forma cabal, né? Aí nós naufragamos mesmo. Solução: transparência. Nós precisamos de informações, todo tipo de informações, não só sobre investimento, né, para poder saber o que estão fazendo com o nosso futuro e poder então agir. Efetiva qualidade da gestão, na gestão, representação dos participantes, fim do voto de qualidade, né? Eu acho muito importante participar do próprio comitê de investimentos, só a participação no comitê, eu errei aqui, não é comitê de investimentos, né? Não só no... Eu errei aqui, não é comitê de investimentos, é o comitê de alocação, né? Nós teríamos que participar do comitê de alocação de investimentos, né, para poder interferir ou avaliar aonde estão colocando o dinheiro, não só se essa colocação segue as regras, né, de investimento da terra. Fim do voto de qualidade, participar da operação Greenfield, que já nos repassou 1 bilhão e 75, a gente teria que entrar mais lá, né? Responsabilização dos patrocinadores pela má gestão de ativos, isso é muito importante, né? Trabalhar nessa área, porque vai ser muito difícil obter ressarcimento somente daqueles que se beneficiaram, né? O patrocinador tem que se responsabilizar por ter gerido mal o patrimônio. Cobrança judicial de dívidas e legislação. Tem uma série de projetos que eu vou listar aqui, sem comentar porque não há tempo, que nos beneficiam, né, para o futuro. E também em relação à nossa situação atual, e a gente deveria estar presente lá, não só através dos conselheiros eleitos, que tem lá o FIDEF, né, e isso é importante, mas também as nossas associações, os sindicatos, enfim, todo mundo, né, pressionar lá no Congresso para obter um bom resultado disso aí. Tá, as perguntas eu acho que foram, eu agradeço. Por que eu acho muito importante transparência? Porque sem transparência, sem a gente saber, sem a totalidade dos participantes terem acesso a todas as informações do fundo, que é previsto na Constituição e na Lei 109, né, de que os participantes têm que ter acesso a todas as informações do plano. É claro que existem informações sobre investimentos que são sensíveis durante uma certa fase em que o investimento está sendo negociado, está sendo cogitado, né? Então, são investimentos normalmente grandes, impacto no mercado, tem toda aquela questão de sigilo que é comum, é normal no mercado aí de capitais. Não estou me referindo a isso, estou me referindo a informações sobre os planos, sobre os resultados, sobre o que está sendo feito pelo patrimônio,
sobre o passivo, porque a Petros, ela filtra todas as informações, são filtradas. Só chega aos participantes o que interessa a Petros. Só chega, por exemplo, para nós, que a nossa reserva matemática é X. Como é que ela é calculada? Não chega. A gente tem que acreditar naquilo. E a gente teria que ter o acesso a essas informações e não tem. Então, essa é uma batalha que tem que ser travada para colocar o participante em condições mínimas de igualdade frente ao outro lado, que é o lado da patrocinadora e da Petros. Paridade na gestão. Hoje em dia, quem manda na Petros é a Petrobras. A Petrobras domina o conselho, domina o conselho deliberativo, e o conselho fiscal está subordinado ao conselho deliberativo. Então, o conselho fiscal, embora tenha o voto de qualidade pela parte dos participantes, ele não consegue ser efetivo, e a maior prova disso são 16 anos de reprovação, se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque veio o conselho deliberativo e passa por cima. Então, essa paridade é essencial, só que ela aumenta a nossa responsabilidade. Hoje nós podemos dizer que nós não temos nada a ver com esse fracasso da Petros. Esse fracasso da Petros é totalmente provocado pela patrocinadora. É claro que, como falou o Cirino, tem partes do déficit que seriam de nossa responsabilidade. E são, por exemplo, a questão, nossa responsabilidade compartilhada. A questão da longevidade, a questão da família real, que está correto ali, teria a nossa participação. Mas, por outro lado, como eu mostrei aqui, se a Petros tivesse sido bem gerida, essas questões, elas provavelmente seriam parcial ou quase que totalmente absorvidas pelos resultados do plano, que é o que acontece nos outros planos. O plano Zay mostrou aí. Por que esses planos distribuem superávit? Porque até agora, pelo menos, o mercado foi muito bom para os investimentos. E o cálculo atuarial é superável pelos resultados. Então sobra dinheiro. Na própria Petros chegou a sobrar dinheiro. O dinheiro começou a faltar, a Petros começou a afundar por erro na política de investimentos e por investimentos mal feitos de forma temerária. Mas, de qualquer forma, e isso ao assumirmos a paridade na gestão, nós temos mais condições de evitar que esse tipo de coisa se repita. Só que aí nós assumimos a responsabilidade. Hoje nós podemos dizer, pela teoria do órgão, que a Petrobras é totalmente responsável por isso. Ou até pela lei. A própria lei, digamos, numa outra linha, propriamente abstraindo essa questão que o Fernando colocou, da teoria do órgão, a lei já prevê isso, que o patrocinador ele é responsável pela fiscalização, independente de ter um órgão fiscalizador do governo que também é responsável e que, portanto, pode ser responsabilizado. Mas, para nossa garantia, nós temos que ter essa paridade para poder atuar na defesa do nosso patrimônio quando ele é ameaçado pelo outro lado. Isso se dá com mais representação na gestão executiva, ali de uma falha aí, seria um comitê de alocação de investimentos, que decide os investimentos, pelo menos isso. Enfim, o quadro de qualidade do conselho. Operação do Infield, nós não tivemos essa reparação aí de 1,65 bilhões, nós devemos essa reparação à FUNCEF. A FUNCEF que tinha negócios com o grupo JPS iguais aos nossos, feitos conjuntamente com os nossos. E a FUNCEF se habilitou como assistente de acusação na operação do vídeo e trabalhou lá para pensar isso aí.
E nós pegamos uma carona nisso. Isso está entrando nos cofres da Petros de uma maneira parcelada. Nós somos 25 milhões por ano, se não me engano. Um total de 1.750.000.25 milhões por mês. Eu não me lembro bem o número. Por mês. E isso vai se dar ao longo de 20, 25 anos. Mas já foi capitalizado. Esse fluxo foi trazido a valor presente e foi incorporado no patrimônio. Então ele abateu, ele está abatendo o déficit já. Isso aí é ganho. Isso é ganho para nós, isso é menos perde. Isso já aconteceu e a gente, em parte pelo menos, tem que atribuir isso, né, à intervenção da FinCEF, que conseguiu acelerar essa parte. Porque eles estão lá dentro. A Petros não está lá dentro. Nós tínhamos que entrar lá, tem outras coisas. A Operação Greenfield está trabalhando com aquilo que foi pensado na CPI dos fundos de pensão. E lá tem vários desses nossos investimentos do Patec, da USA, né? E as investigações, elas estão andando, por exemplo, a FUNCEF não tem Itaúsa. Se a FUNCEF tivesse Itaúsa, ela estava lá prolongando, porque Itaúsa foi um resultado negativo importante. E teve as suspeitas suspeitíssimas, né, de dolo nisso aí. Tanto assim é que a própria Petros moveu uma ação contra os administradores. Né? Então isso é muito importante. Responsabilização dos patrocinadores pela má gestão dos ativos. Isso que eu estou enfatizando aqui. Né? Isso não tem como escapar. A Petrobras impôs na Petros uma gestão calamitosa dos seus ativos. E ela fez isso nomeando gestores que não tinham a qualificação, que não tinham o comportamento ético. 2 na prisão e 1 foragido. Só para dar uma ideia, né, do que a Petrobras colocou para dirigir o nosso patrimônio. Tem assim coisas terríveis, de uma pessoa que chegou a ser diretor de investimentos para Petros que não tem a menor qualificação. Botaram 80 bilhões de reais sob a responsabilidade de uma pessoa que não tinha a menor qualificação. Cobrança judicial das dívidas, isso é uma coisa que está rolando, óbvio. E a legislação? SPL 8821 elimina a cobrança do ER sobre as contribuições extraordinárias, que é uma coisa que está pesando muito. Se a gente conseguisse fazer passar esse projeto, já seria um alívio bem grande, porque a gente não vai existir um milagre, ninguém vai botar 35 bilhões na peça assim do dia para a noite. Nós temos que tentar paliativos. Esse racionaliza o cálculo das contribuições extraordinárias. Esse PL, ele tinha uma origem, né, uma redação original, a redação já foi modificada e parece que tem alguns problemas lá que abrem algumas brechas para que os responsáveis por déficit se escapem. Então, é uma coisa que precisaria de uma ação nossa, muito em cima, muito detalhada, para botar esse projeto nos trilhos, porque ele nos suaviza, considerando o déficit atual e os déficits futuros que podem ocorrer, ele suaviza o ônus sobre nós, sem precisar de ações na justiça, que são demoradas e têm um custo alto. Esse endurece as penalidades, é uma coisa para disciplinar a gestão, né, para evitar que o pessoal pise na bola. Esse aí também atua na área de governança, já tem vários projetos nessa área que já foram aprovados, mas esse aperfeiçoa um pouco mais, esse eu não conheço muito detalhe. E aí, esse outro PL é sobre
a responsabilidade do patrocinador na recomposição do plano. Eu tento para cercar, né, de que forma, né, mais detalhadamente, como é que o patrocinador ele se responsabiliza e o que realmente, né, cabe para ele e em que condições. Ou seja, tenta resolver essa discussão que a gente tem, que isso aqui é responsabilidade só do patrocinador, isso não é. Acordo de nível é responsabilidade só do patrocinador, né? Que a gente acredita. Então, esse tipo de coisa está sendo tratado aí. Para isso aí, precisa fazer pressão no Congresso, né? Eu tive uma pequena experiência nisso com a questão da CPI dos fundos de pensão. A gente foi para lá e a gente tinha tudo que é gabinete, ia nas secretarias dos partidos, tinha líderes de partido que sentavam em cima da coisa, não levavam adiante, a gente tinha que ir lá e pressionar. É assim que funciona o Congresso. Se a gente não pressionar, esses projetos de lei ficam para trás. Para botar eles em pauta, tem que ter pressão. Pressão é presença. Não é? Presença física dos participantes. Formar comissões em lados e gabinetes. Então, isso é uma solução que cabe a nós, para tentar melhorar essa parte. E, pessoal, é isso. Eu agradeço a oportunidade.